Bem-vindos ao Achismos, esse lugar onde eu faço perguntas ignorantes sobre temas que você quer saber a resposta. Esse vídeo é gravado, então se você quer... esse tema aqui tá chato, esse tema aqui tá legal, você vai, através da linha do tempo, selecionar a melhor parte pra você. Preciso agradecer a Blaze. Quem não conhece a Blaze é a patrocinadora desse canal. E na Blaze você se diverte e pode ganhar dinheiro, mas também pode perder. Então tem que ter responsabilidade e mais de 18 anos, porque a Blaze precisa do seu cartão de crédito ou Pix para fazer os depósitos. E lembrando, calma, o resgate, ele é muito simples. Vou jogar aqui um jogo que eu gosto de jogar muito, que é o Roleta Relâmpago. É muito simples, é um roleta lá de Las Vegas. Você tá vendo aqui vários números, eu vou botar aqui, Please com sua aposta, não sei. Aí, tá falando comigo. Parabéns a todos. R$1.000 no preto. Quando você coloca no preto ou no vermelho, você dobra. É muito fácil. E aí, de vez em quando ele aperta essa alavanca, é só se você quisesse apostar, caso você apostasse no 14 ou no 26, se caísse, você ganharia 200 vezes ou 100 vezes mais o valor que você apostou. Mas vamos torcer pro preto ganhar, vamos lá. Se cair em algum número preto, a gente dobra o valor de R$1.000 que eu coloquei. Simplão, foi pro 6, 6 é preto. O número que saiu foi número 6. Tá vendo? Tá ao vivo. Pra todo mundo. Pronto, tirei aqui, levei 2 pau pra casa e parei, porque eu preciso de responsabilidade, tá certo? Você aposta o valor que for melhor pra você, né? Não vai apostar o dinheiro da sua casa, não vai ser ignorante. Na descrição desse vídeo eu tô te dando um cupom de desconto junto com a Blaze de até R$1.000 e 40 rodadas gratuitas pra ver se você gosta aqui do Roleta Relâmpago ou não gosta e entra na brincadeira, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, gente. Ou se você usar uma palavra que é ofensiva, a pessoa oprimida vai ter um sofrimento psicológico que vai piorar a vida dela. Vamos dizer, é uma hipótese boa. Sim. É uma hipótese muito boa. É científica? Não é científica. Inclusive, o científico é o oposto. Quanto mais policiamento de palavras você faz, mais aumenta a depressão e ansiedade em jovens. Aliás, tem um psicólogo, Jonathan Haidt, que ele já publicou, essa geração que convive nesse safe space, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, tem 30% mais depressão e ansiedade e uma taxa de suicídio, sobretudo de meninas, muito maior. Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque o tema é cancelamento. Estou com ela, que acabou de lançar um livro, mostra o livro. Aqui, Madalene Laxo. Laxo. É Lasco, fala. Lasco? Puta, caguei tudo. Não, porque é impronunciável. É húngaro? É húngaro. Aí. É Latchko. Latchko? Não dá pra falar isso aí. Puta, você cagou aí tudo. Ninguém nunca vai querer falar comigo. Você então, deve ser muito ruim receber e-mail na sua casa. Né? Manda errado, com C errado. Não, tudo errado. Tudo errado. Não, é difícil. Madeleine já começa errado, porque escreve Madalena. Você já é cancelada no nascimento. Já. Eu acho que isso é uma opressão linguística e que as pessoas que não pronunciam meu nome direito estão me oprimindo. Cancelando o cancelamento, a gente vai falar sobre cancelamento. Gosto muito dessa moça. É uma jornalista que bate na galera da militância identitária, que a gente vai entender o que é isso. A gente vai falar sobre várias coisas. Eu tô muito empolgado com esse papo. E eu preciso falar do meu patrocinador, senão não tem. Porque se eu não depender de patrocinador, que já vão cancelar, obviamente, essa é a última a aparição da Insider aqui. A Insider que, obrigado até hoje, mas depois desse projeto, o Sleep Giant já está escrevendo para tirarem a Insider, que a gente não pode falar de alguns assuntos que a gente vai falar hoje, mas enquanto a Insider tá aqui, obrigado, Insider. Insider é o seguinte, a Insider tá em todos os podcasts, os melhores podcasts. Verdade. Assim. Maravilhoso. Roupa com tecnologia. Quer ver? Tá aqui. Você vai falar, nossa, Maurício vai me dar roupa? Vou te dar roupa. Mentira. Juro. Isso daqui é o seguinte, só pra te mostrar. Tem feminino, masculino, várias cores. Pega da gaveta. Tá amassada? Põe no corpo e desamassa na hora, pra não ser cancelado. Meia que não escorrega, cueca que as bolas ficam bem, né? Fala aí, Elcio. É bom. Não, boné. Essa eu não boné vou é maravilhoso. Não, você não precisa. Mas tem uma calcinha boa também. Tem a linha feminina, a linha masculina, tem boné. Tem tudo, tem desconto no Maurício 12, que é o cupom que eu tô dando aqui, na descrição do vídeo. Tá aqui, um presente pra você. Nossa, que legal! É legal. Obrigada! Eu quero começar com uma pergunta, porque assim, você, além de jornalista, você é uma grande pesquisadora desse assunto, né? Você viveu o cancelamento na pele
E ali fez você, digamos, estudar sobre esse assunto e ser uma pesquisadora dessa área, certo? Sim. Você tá no UOL ou você tá onde mais? Eu sou colunista do UOL, eu faço o projeto Cidadania Digital na Gazeta do Povo, sou especialista da Fundação da Liberdade Econômica, também nessa área de cidadania digital, e eu sou Head of Content and Daily Assets na Adorei esses GoNew. termos. Esses termos são maravilhosos. Que quer dizer, tipo, entrega café. No final, assim... Head of Content, but so no motherfucker. Não, head é a cabeça. Nossa, cara, a hora que me deram esse título, eu bom falei, pra caramba. gente, Head é bom of pra Content caramba. é pica. Não, você cuida de todo tipo de conteúdo e também da geração diária de conteúdos, porque é uma community tech dedicada à educação de alta gestão. Maravilhoso. Eu queria só pra botar assim pra galera olhar e falar quem que é essa mulher que sentou aqui e tal, caso o cara não te conheça. Você é muito conhecida nas redes sociais, você tá lá no Twitter sempre 11 horas da manhã, sacaneando assim como eu, a turma que acorda 11h01, né, e resolve os justiceiros sociais. E a primeira pergunta que eu te faço é: como começou o cancelamento? Eu li o seu livro, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o assunto. Como começou essa onda do cancelamento? O que gerou isso? Qual que é a sua visão? Eu fui acompanhando isso, né? Porque, na verdade, eu estudo a questão da internet e da comunicação. O primeiro curso que eu fiz chamava Computer Assisted Reporting, da Universidade do Texas, ano 2000. Uau! E ali eu vi que não era um uso de uma máquina diferente. Era vamos dizer, um contexto social que ia ficar diferente, que ia mudar o jornalismo. E quando eu falei isso para os meus colegas, como eu sou pobre, a burra era eu, né? Correto? Sim. Então, assim, ali eu já vi que com essa coisa digital, eu ia viver sempre uma história de eu estar falando de uma coisa, as pessoas acharem no meu meio profissional que estavam entendendo e estavam falando de outra coisa comigo. Sim. Então, assim, eu fui acompanhando. Eu trabalhei em várias redações até 2008. Aí eu fui ser assessora da presidência do STF. Putz. E eu que fiz todo o processo para colocar o STF nas redes sociais, da parte da comunicação. O processo Pra ser cancelada futuramente. Cara, foi 2008 que eu fui inventar isso aí. Para colocar... Comecinho de Twitter ali, né? Isso, eu entrei no Twitter em 2007. Sim, eu entrei em 2008. Então, Eu entrei em 2007 também, é verdade. Aí eu coloquei... Aí a gente criou, foi a primeira Suprema Corte do mundo a entrar nas redes sociais. Daí eu saí, depois do Supremo fui trabalhar no Unicef em Angola, que aí já era uma coisa muito diferente o uso de redes. De rede. Aí depois voltei para cá e fui pro corporativo, fui ser assessora política e aí fui fazer o launch, tipo, a fundação no Brasil da Change.org, de abaixo-assinado, sabe? Sei. Eu fui diretora de comunicação para América Latina deles. Então, a gente fez o launch aqui nos outros países da América Latina. E aí que começa a história. Porque tem dois componentes. O primeiro é que o business da Change.org é o mesmo de toda a rede social, que é a coleta de dados. Só que ela é uma B Corp. B Corp é uma listagem especial da Bolsa de Nova York que você tem de cumprir determinados requisitos sociais, mas não fazer propaganda falando todes. São coisas sérias. Então, por exemplo, o que é um requisito social para uma empresa de dados ou para uma rede social? É o usuário saber exatamente que dado dele está sendo coletado e para quê. Quando você abre um Facebook, quando você abre um Twitter, quando você abre alguma coisa, seus dados estão indo para algum lugar. É mais ou menos isso que você está querendo dizer. Isso. E na quais são os Change.org critérios? também. Então, assim, para a gente efetivamente coletar o dado, então vamos dizer, o cara entrava em muito abaixo-assinado de sustentabilidade, ou de bicho, ou de mulher. E tinha que preencher. E ele preenchia. Para começar a coletar, quando era o segundo do mesmo tema, a gente perguntava pro cara: posso coletar isso? Quando eu coletar, posso te mandar tal coisa? E você só fazia com a autorização do cara. Jura que tinha isso? É assim, porque senão sai da listagem. Calma, vamos lá. Então você tá me dizendo, olha que louco isso. Quer dizer, você tem uma missão. Eu quero salvar os golfinhos. Baixo assinado para salvar os golfinhos. Ali você já está coletando dados para você entender quem são as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo que babá. Aí vamos dizer, uma associação de golfinho quer contratar a Change.org para fazer uma ação. Eu tenho a base de dados do cara que eu sei que se importa com golfinho. Entendi. Só que para o cara entrar nessa base, ele é perguntado em cada momento qual dado ele quer ceder ou não.
E para que pode usar? Na rede social, não. Por isso que para mim saltou aos olhos. Porque isso que eu tô falando é 2010. Tá. Quando eu comecei a ver o que eles coletavam... Porque, por exemplo, o Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, eles coletam, por exemplo, uma coisa que é muito valiosa sob o ponto de vista neurológico, que é o movimento do seu olho quando você está olhando a tela. A rapidez do seu dedo no rolar de tela. Tudo o que está no seu microfone. O tempo todo. 24 horas. E aí a pessoa fica, não, ele vai me espionar, não sei o quê. Não, assim, muito provavelmente a vida de ninguém é tão interessante assim. Meu pai falava isso, pai, você é aposentado. Então, mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos aqueles dados para quando vier um anunciante ele vender. Então, como é que funciona na prática? Pega um assunto que você não fala nunca com ninguém. Nunca com ninguém. Manda só no zap pra sua mãe. Ah, mãe, tô indo ver uma aula de capoeira. Tudo que é rede social vai te aparecer propaganda de capoeira. Sim. Por quê? Porque eles estão coletando seus dados o tempo todo. Só que assim, não te perguntam que dado que pode coletar. São mais de 70 mil pontos de dados diferentes que se coleta. E não te perguntam qual é o uso. Então, o que acontece com isso? O uso não vai ser para campanhas que nem do cara que quer salvar o golfinho, que vai na Change.org. Ele vai para política, ele vai... Vai para tudo. Aí ele começou a ir para onde? Para warfare. Warfare é negócios de guerra. A Cambridge Analytica, que deu aquele puto escândalo, não sei o quê, ela era uma empresa que veio de uma empresa de warfare. A empresa de warfare faz o quê? Vende tanque, arma, providencia mercenário e entrou nessa coisa da rede social. Pegou os dados. Tem um livro... Mas desculpa interromper. Pegou os dados para qual motivo? Para os motivos de guerra. Tem um livro muito interessante, chama War in 140 Characters, que é a Guerra em 140 Caracteres, de um jornalista que chama David Patrick Caracos, que está na Ucrânia agora. Ele registra na invasão da Crimeia como que o Twitter foi usado para criar nas pessoas ilusões que faziam elas irem desocupando o território sem que se desse um tiro. E elas achavam que estavam tomando tiro. É quase como se você criasse uma hashtag do tipo de virtuosismo. Ah, não foi esse caso, mas é quase como se o Fique em Casa tivesse um objetivo para deixar as pessoas em casa, para acontecer alguma coisa ali, entendi. Então eles iam fazendo isso. E aí foi o primeiro registro. E a Rússia foi muito efetiva nisso. Isso começou a ser utilizado para negócios de guerra. Aí chega lá o tal do Steve Bannon, que era um dos sócios disso aí. Do Warfare? Steve Bannon é carreira de... Ele tem carreira em tudo, né? Ele começa como militar, ele é um militar de carreira. Depois ele vai para mercado financeiro, depois para Hollywood e Broadway. Caralho. Então assim, o cara sabe as manhas que ele faz. Quando ele viu isso, ele virou sócio já. Já virou sócio na hora. E teve aquela ideia. Por que eu não uso para política? Aí ele levou pro Trump. Pro Trump, pro Brexit, para tudo quanto é parceiro. Ele passou isso no mundo inteiro. E, consequentemente, pro governo Bolsonaro. Também, mas para vários. No mundo todo rolou isso aí. Quer dizer, o Steve Bannon, ele seria o AC/DC dessa história toda de... de tirar isso da guerra e botar na política. E no dia a dia. E assim, pra você ver como é sofisticado, né? Porque a gente acha que tá falando cancelamento é convencimento. Ou essa coisa da guerra política é convencimento. Não é convencimento. A gente não está mais lidando com fatos, com a verdade, nem com a tentativa de convencer. A gente está lidando com o pertencimento ao grupo. E só. Um dos casos... E esse que é o problema. A humanidade só evoluiu até hoje trabalhando de forma colaborativa. Se você fica em forma de guerra o tempo todo, vai evoluir? Não. Não vai. E esse jeito deles mexerem com as pessoas, tem um caso que eu gosto muito da Cambridge Analytica, porque aí as pessoas veem o quanto é sofisticado. Trinidad e Tobago, no Caribe, é um país que a colonização é metade indiana, metade creole, que é o caribenho. E aí, eles meio que se dividem assim nas eleições até hoje, mas não porque tem uma divisão racial, porque é uma coisa que cada um quer o seu. Polarizado. Aí, a candidata indiana estava 7 pontos atrás. Resolveram contratar a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica teve uma ideia de fazer uma campanha voltada aos jovens, que era um X que eles faziam com a mão assim. Eu não voto contra a corrupção.
Todos os jovens começaram a fazer isso. Daí eles contratam quem? Os influencers. Aí aparece o influencer. Eu não voto contra a corrupção. E todo mundo achando que ele tá metido na política, né? Não é. Ele foi contratado para fazer a dancinha. Aí começou a virar febre. Cada um fazia a sua própria dancinha. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Blá, blá, blá. Só que tanto os hindus quanto os creole. Todos os jovens. Chegou no dia da urna, a hindu ganhou. Como? Se todos falaram que não iam votar. Porque o Facebook tinha coletado os dados. Então ele sabia que o creole é mais liberal com os filhos. O filho adolescente, ele já tem autonomia. O hindu não. Ele obedece pai e mãe. Então o que ia acontecer? Qual era o padrão que eles viam? Ele ia fazer as coisas lá com a molecada pra internet, mas no dia da eleição ele ia com o pai votar e no candidato do pai. Maravilhoso. A mulher ganhou. Então você tá me falando o seguinte, olha que genial. Cara, entendi. Entendeu qual que é a... Entendi. Quando você hackeia a sociedade, é o que você tá querendo dizer? Que hoje todo mundo tem um aplicativo. Todo mundo não, mas 90% da população, sei lá, não tenho esse dado estatístico, eu sou burro. Mas assim, tô lendo livros pra melhorar. Vai ler um livro, Vou Maurício. ler um livro. Você que tá vendo a gente também devia estar lendo um livro. Você devia estar lendo livro. A gente também. A gente está lendo livro, porque eu tô assistindo lendo livro. Boa parte da população, ela tem acesso à internet, certo? Então, sempre quando você tem um aplicativo de rede social, desde o Twitter até o TikTok, seus dados estão sendo ali colocados. Você vai botar, sei lá, que seja o seu nome, o seu hábito, ele vê, ele observa. Você não precisa pôr nada. Não precisa preencher, ele observa. Ele vai observando tudo, vai ouvindo TikTok, tudo que você fala com todo mundo. Ele ouve tudo que você fala. Você liga pra sua mãe, do seu telefone de casa, o seu celular tá do lado, tá captando. Tá captando. Ele sabe se eu sou um cara mais agressivo, um cara mais liberal, um cara mais legal, um cara mais chato, um cara... Ele vai observando, ele vai coletando meu mapa. E aí, onde que vira o negócio? Que é quando ele, por exemplo, ele vai te dar uma intenção, uma missão, alguma coisa do tipo, ele sabe exatamente o que vai acontecer na hora H com você. Porque você é uma exata quase que isso. Sim, ele tem comportamento preditivo também. Então, por exemplo, nas redes sociais hoje você tem mais psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, neurologistas, psicólogos sociais trabalhando do que gente de TI. É tipo um Big Brother. Só que com dados controlados mesmo. Você consegue mensurar aquilo. Tem uma coisa preditiva que é o seguinte. Hoje, nas redes sociais, com o algoritmo que eles têm hoje, eles já conseguem prever quando alguém que tem transtorno bipolar, por exemplo, tem várias síndromes, tá, que eles preveem, mas transtorno bipolar eu acho mais fácil. Quando a pessoa passa da fase maníaca para depressiva ou da depressiva para maníaca, eles já conseguem prever com mais exatidão do que o médico e a família. Ele muda o tipo de conteúdo? Então, a gente não sabe, porque isso é segredo industrial. Mas aí você tem duas possibilidades de business. Uma possibilidade de business é um serviço pago que avise quando a pessoa está mudando de fase. Ele não arrecada tanto e ele vai ter um problema regulatório em todos os países, porque isso é um serviço médico ou de mídia. E se ele errar? Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma possibilidade, mas, por exemplo, você já viu esse serviço? Não. Outra possibilidade é, quando a pessoa está passando para a fase maníaca, você começar a botar ali, a pessoa passa a ver na timeline dela só os amigos comprando coisa e depois recebe o link para comprar. E aí você vai querer comprar porque você está na fase maníaca? E aí ninguém sabe se eles fazem isso ou não. Que louco, entendi. Mas é uma possibilidade. Você consegue hackear o cérebro de uma pessoa, é isso que você tá querendo dizer. A gente consegue hackear o cérebro da coletividade. Da coletividade. E o perverso a pessoa acha que ela tá tomando decisão. Sim. A pessoa acha que ela tá opinando. Eu vejo até meus próprios colegas jornalistas. Não, mas aí me oferece diferentes visões, eu não opino. Não existe isso em rede social porque você tá em modo de manada. Você tá no algoritmo. Você não tá pensando. Então, assim, é isso que as pessoas precisam começar a aprender. Mas é por isso que eu fico batendo. Muita gente não entende o personagem que eu faço no Twitter. Que não, um personagem, é uma versão minha. Não é que eu tô de boné do MST. Eu tô... É que assim, que eu encaro cada rede social? Eu encaro cada rede social como se fosse um ambiente bem diferente, assim. Né? E o Twitter, por ter muito jovem... É a minha visão, tá? Meu achismo. Tem muito jovem, muita gente com opinião muito... digamos, garantida, eu fico preocupado porque é quase como um lugar onde eles têm certeza daquilo que eles estão falando, poucos sabem que eles estão vivendo essa coisa de manipulação de massa e muitos deles ainda, sei lá, com 20 anos de idade, que não tem nenhuma vivência, nenhuma experiência, fazem aquele bolo de opinião virar uma verdade absoluta lá na frente. Por quê?
que eu percebo? O Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar faz uma campanha XPTO com um conceitinho, brincando com uma piada que meia dúzia de pessoas não gostou. Essas meia dúzia de pessoas conseguem convencer 1000. E essas 1000 pessoas que ficam enchendo o saco do Pão de Açúcar, faz o diretor de marketing do Pão de Açúcar e fala assim, eu nunca tive alguém mandando mensagem pra mim me xingando. Então eu vou tirar essa propaganda do ar. E aí você acha que é uma população inteira que tá contra o Pão de Açúcar, mas é 1000 pessoas que estão fazendo um barulho muito grande. Só que isso vira business. Só que isso vira business. Que aí é a fase depois dos políticos. Isso que você está falando, você imagina que essa meia dúzia de pessoas pode ter o poder de influenciar o mercado publicitário e a aplicação de verbas sociais de marketing publicitárias das grandes empresas brasileiras. E eu não sei disso, eu vivi na pele. Então, assim, uma empresa, o que eu digo para todas as empresas é jamais aceite chantagem. Porque vão dobrar a aposta. Jamais aceite. E depois que a governança social da empresa e até a governança em si começa a ficar questionáveis. Eu falei, no livro eu falo de um caso de um cara que é deputado agora, jogador de vôlei, o Maurício, que reclamou lá da história do Superman bissexual. E aí, os mesmos influencers de sempre que se juntam para atacar em enxame foram para cima dos patrocinadores do cara no vôlei para tirar o patrocínio. Um dos patrocinadores era uma empresa da área de minérios que foi a grande aliada do regime militar brasileiro. A outra é uma empresa que fez carro oficial para o Mussolini e para o Hitler. Então fala para mim, o que é mais grave? Se as empresas começam a lidar com a ideia de que não existe redenção, de que nada tem desculpa, que você tem que eliminar a pessoa, elas passam uma imagem de que elas não sabem o que estão fazendo. Porque, assim, essa empresa... Elas tiveram uma segunda chance e ela não tá dando uma segunda chance pra alguém que tá agora se... Entendi. Não só não tá dando uma segunda chance, a mesma chance que a sociedade deu a elas, como também tá deixando no ar o seguinte, você não sabe como é que você contrata? Você é uma empresa que tem mais de 100 anos... E você não sabe contratar uma pessoa, você não sabe selecionar? Tem um escândalo assim, você já joga a pessoa debaixo do ônibus? Você não vai bancar? Porque isso é uma coisa, inclusive, que as empresas têm que ter. O seu empregado pode ser cancelado por causa de qualquer coisa. A pessoa não é cancelada porque ela fez algo. Ela é cancelada porque ela existe. Ela existe, alguém da patota quer o lugar dela, alguém da patota tem uma disputa comercial com ela, sim, alguém da patota tem ranço, alguém deu uma cantada e tomou toco. Essa pessoa vai ficar no centro da patota. Porque o discurso todo de inclusão, de fobia, é tudo trelelê, né? É tudo mentira que é pra ter desculpa. Na verdade, é tudo um virtuosismo. Eu vejo como... Assim, é óbvio que... E você deixa muito claro no teu livro, que eu li, que, assim, a gente não tá falando sobre... Porque sempre vai querer... então você é a favor do racismo? Então você é a favor da homofobia? O que você tá querendo dizer é o seguinte. Óbvio que existem temas que são delicados da sociedade que merecem suas punições. De acordo... com uma lei, o caramba. Com regras contratuais, com regras sociais. O que você está falando é dessa regra do cancelamento, que não é uma coisa da lei, mas é uma coisa que foi uma falsa moralidade ali, que está sendo... falso moralismo que está existindo. Eu te perguntei assim, você me contou a tua história, mas eu lembro da primeira vez que eu vi o termo cancelamento, eu estava assistindo o Rafinha Bastos em Nova York, e o Rafinha falou para mim, cara, tem que fazer piadas com o tema de cancelamento que tá bombando aqui. Isso era 2020. Foi a primeira vez que eu vi esse termo. Eu falei, nem entendia. E eu percebi que depois que entrou a pandemia, começou o cancelamento a virar uma tendência. Então leva a crer que foi uma coisa americana. Começou lá. Sim. E assim como a gente é macaco de tudo que o americano faz, virou pra cá esse barulho todo. Tem um dia que começou esse... Até alguma influenciadora, alguém que iniciou esse processo de cancelamento. O que se diz é que vamos dizer, o paciente zero... Sim, paciente zero do cancelamento. É um caso... É claro que pessoas foram linchadas em público ao longo da história. O que a gente tá falando... Dark. É nesse esquema que envolve redes sociais, influencers, sim, site ou de fofoca, ou que finge que é político e que chega até a imprensa que inviabiliza a vida da pessoa. Tem um episódio de 2013 chamado Gamergate. Ele envolve uma coisa que foi uma treta mesmo, de revisão de jogos que favorecia determinadas pessoas.
Que tipo de pessoas? É revisão de game, sabe? Sim, revisão game. Mas tinha alguma coisa política? de desenvolvedor que tinha caso com não sei quem, sabe? Coisas sim, assim. Sim. Aí descobriram um erro e começaram a ir atrás de uma jornalista cobrar dela o erro dela. De uma jornalista não, de uma desenvolvedora cobrar dela o erro dela. E como é que ela estava obtendo aquilo? Bom, aquilo começou a virar uma bola, porque os gamers já não gostam de mulher no meio deles, Sim. né? Já rolava uma tensão. Porque é isso que eu tô te falando, o assunto não importa. Eles já queriam uma desculpa pra espinafrar as mulheres. Acharam, meu filho, juntou todo mundo pra cima. Aí o que acontece? O editor do site do Bannon fala, poxa, isso aí pode ser bom pra recrutar. Porque se a gente justificar moralmente o que esses caras estão fazendo e ajudar, eles fazem qualquer discurso político. Puta, que maravilhoso, entendi. Aí, que é o Milo Yiannopoulos. Aí o que ele fez? Ele entrou nisso aí. E começou a ir pra cima de uma e pra cima de outra. Aí qualquer jornalista que defendia, eles se voltavam todos pra cima. E era assim como tarefinha. Que nem o pessoal vê nos grupos de zap de lacrador, né? Agora vamos pra cima de tal pessoa. O que eles fizeram coisas que, assim, essas meninas tiveram que... identidade secreta, mudar de cidade, tipo, sabe, entregar rato morto, ameaça, virou uma coisa, porque assim, eles já tinham aquela demanda represada de tirar as mulheres do meio deles. A hora que eles viram uma possibilidade e que aí aparece alguém grande e fala, irmão, vai lá, e aí ele começa a aparecer nos sites, ele começa a bombar em rede social, ele fica viciado naquilo. Não, eu concordo, você tem poder. Mas você me fala um negócio do Steve Bannon, que é o cara que inicia de alguma maneira esse cancelamento, ou descobriu as técnicas. E ele é um cara que tá muito atrelado à direita. Ele foi pro Trump, depois ele veio aqui pro Bolsonaro. Eu vivi, muita gente hoje do Twitter que tem 22 anos fica enchendo o meu saco, mas eu vivi um puta de um cancelamento chato pra caralho de Bolsonaro. Você faz uma piada com o Bolsonaro, o Bolsonaro é broxa. De repente, cara, você tem 40 mil negros enchendo o teu saco, e é óbvio que isso daí vinha de algum grupo de WhatsApp, de Telegram, sei lá. Alguém, o famoso pega o print, joga lá, as pessoas se movimentam pra ficar te atacando, pra você começar a falar, todo mundo está contra a minha opinião. E né, são pessoas que estão, digamos, fomentadas a te destruir. Mas aí você me fala assim, cara, o Steve Bannon é o cara. O Steve Bannon, ele é o cara que ele foi ali do governo Trump, foi do governo Bolsonaro. E aí você vê, o cancelamento é uma pauta muito de progressista. Sim, mas é que ele... Vocês estão falando errado. Ele vem, essa história, vamos dizer, de desinformação e de assassinato de reputação, os melhores nisso no mundo, os melhores técnicos são os russos. Em 1950, a Rússia já tinha um ministério de desinformácia, entendeu? É mesmo? Eles são muito bons. E aí, assim... O Bannon há 1000 anos, tem um livro que conta isso, chama A Guerra pela Eternidade, do Benjamin Teitelbaum. É um livro, é um cara que assim, ele escreve a história dos 3 caras, que é o Bannon, o conselheiro do Putin, desde antes do Putin ser chanceler, desde a década de 90, que é o Alexander Dugin, e o Olavo de Carvalho. Os 3 se conheciam assim, desde 2000. Eles já se conheciam. Então, assim, as ideias deles não têm a ver com ideologia política. Tem a ver com uma ideia de mundo que eles têm, que é uma tal de uma crença no tradicionalismo com T maiúsculo, que é o que converge todos os 3, de tipos de governos que se sucedem. Tá. E aí, cada um foi lá e ficou, vamos dizer, aferrado ao discurso que, naquele momento... mas era interessante para ele. E todos eles sempre foram muito maleáveis. Assim, o mais conhecido da gente que é o Olavo de Carvalho. O Olavo é um cara que já foi um cara, vamos dizer, ele teve uma tarica muçulmana. Ele depois foi astrólogo, tinha todo esse... Ele foi comunista em algum período da vida. Então, assim, são pessoas que elas querem, vamos dizer, o controle, elas querem o poder, elas querem o controle e elas vão moldar o discurso delas o quanto for necessário. Entendeu? O Olavo de Carvalho foi um Felipe Neto? Não, o Olavo é muito inteligente, né? Não, porque o Felipe Neto é uma coisa até que se o Felipe estiver assistindo, é a piada que ele, toda hora ele muda de discurso.
Mas é uma coisa muito comum entre quem finge fazer política, entre quem emula o vocabulário político para fazer outras coisas como negócios, que é o caso do Felipe Neto, que nisso ele é um gênio, fazer negócios emulando o vocabulário político, ser importante, ter relevância social, conseguir uma carreira, conseguir afetos, um grupo de amigos. Essas pessoas mudam. Porque para elas a política não importa. Ela vai emular o vocabulário político que for melhor para aquele momento dela. Conveniência. Então você vê, por exemplo, Carla Zambelli e a Sara. Puta, exatamente. Elas eram de esquerda, eu conheci quando fazia discurso de esquerda, parto em casa. E depois foram fazer o de direita. Porque elas ficam melhor, encontraram uma melhor oportunidade. Tem um cara que eu até traduzi no livro inteiro, um negócio que é o Manual de Radicalização do Andrew Anglin. Esse cara era um antirracista vegano que virou neonazista trumpista e escreveu o manual para quando recrutava os maluquinhos, ensinar como é que eles agiam para recrutar mais gente para extremismo sem a pessoa perceber que era extremismo. Ele montou esse manual como? É um extremismo light. Porque apresenta, você não sabe se é piada, se não é. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, quando você tem um extremista, ele elege determinadas pessoas para saco de pancada. Geralmente, ou ele dá um apelidinho degradante com o nome, ou ele começa a chamar aquela pessoa com o nome de um personagem de um filme. Aí, assim, a pessoa acha, isso não tem nada demais. Você sabe de onde vem essas técnicas? Capítulo 6, tomo 1 do Mein Kampf, a propaganda da guerra. Putz. O que o Hitler preconizava como propaganda... chamado de rato, judeu de rato. Isso. Ele começou a adaptar para você usar na internet. Ele adaptou isso para a internet. Caralho, cara. E aí, assim, no livro você lê e eu faço uma análise... Você nunca mais vai ver os posts das pessoas da mesma forma. Porque, por exemplo, essa coisa... Não existem linhas cinzas. Se o cara não é meu aliado, ele é meu inimigo e precisa ser destruído. Sim. No meu grupo, se a pessoa fez alguma coisa ruim, aconteceu alguma coisa, ela foi mal interpretada. No outro grupo, tudo que a pessoa disser vai ser lido da pior forma possível. Não importa até se a pessoa seja um pouco moderada, você vai ser visto como radical. Porque você não fez aquilo que eu pedi pra você fazer ou que eu imagino que você deveria fazer. As nuances todas vão sendo eliminadas, né? Sim. Você elimina. Eu percebi isso muito na internet, cara. E assim, aí as pessoas vêm falar pra mim, não, mas fulano... Uma coisa que eu vejo muito das pessoas, às vezes bem intencionadas. Fulano me bloqueou. Mas, gente, eu só dei uma opinião, eu nem fui mal educado. Por quê? Porque a pessoa tem a ilusão de que no ecossistema do algoritmo, você dialoga ou você opina. Isso não existe. No ecossistema do algoritmo, ou você está participando de um linchamento... Ou você está participando de uma ação, vamos dizer, para levantar fundos para alguém, ou você está participando de uma ação coletiva que ajuda alguém. Não existe resultado individual, é tudo coletivo. Então a pessoa fala, não, eu fui lá só dar uma opinião. Não, tinha um monte de troll xingando o cara, você foi lá, você parou os trolls? Não. Então o que você está querendo dizer é que assim, eu participei do apedrejamento, mas como a minha pedra é rosa, então eu sou... Maravilhoso. Faz você está num apedrejamento, só que a pessoa não percebe. Sim. Porque a pessoa só vê... 1, 2, ela não vê que tem 950 e ela é mais 1. Ela vê 1 e ela acha que ela está respondendo para mais 1. Ela não está no lugar de quem está sendo atacado, que está vendo 5 mil. Sim, eu percebo isso. Inclusive o Twitter, para mim, é o campo de guerra, né? Porque o Instagram nem se compara do que virou o Twitter. Porque o Twitter ele é opinativo e de pertencimento. Porque você tem uma galera que fica lá te atacando o tempo todo. Tanto que eu uso o Twitter como sátira. Eu fico no Twitter o dia inteiro provocando. Já percebeu? Você me segue. O Twitter eu fico lá só provocando. Mas pelo que você tá me falando, é grave o que eu tô fazendo. Eu posso me fuder já... Assim, se é que eu já que você já ultrapassou, vamos dizer, o cancelável, né? Quem já ultrapassou, por exemplo, eu não tô nem Sabe que eu acho que isso é uma liberdade? Eu já saio do bloco. Sabe qual é a minha teoria? Eu vou te falar a minha teoria. Se tudo que a gente fala tá sendo coletado, tudo, micro-ondas tem o Bluetooth que liga no carro, no GPS, o futuro vai ser a era da verdade. Porque tudo tá sendo coletado. Vai vir tudo à luz. Vai vir tudo à luz.
quanto mais eu for hipócrita, mais eu vou cair. Então eu prefiro ser imperfeito desde já, porque o dia que descobrirem que eu sou imperfeito, eu já fiz a minha cama. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo assim, gente, Sim. eu quero deixar claro, eu deixo claro pra todo mundo. Eu sou imperfeito pra caralho, eu erro, falo piada merda, eu sacaneio, eu tenho meus preconceitos, eu falo tudo. Me irrita quem ainda cai na fábula de que algumas pessoas não sejam imperfeitas. Então, mas esse pessoal vai tombar. Vai tombar. Porque, assim, as pessoas não são tão idiotas quanto os lacradores acham que as pessoas são. Pois é. E nem concordam tanto com eles. As pessoas estão ainda sem saber como fazer diante da fúria deles, que precisam inviabilizar a vida de qualquer um que questione. Sim. Ou de quem seja ranço deles. Sim. O que as pessoas ainda não sabem? Como se libertar dessa chantagem. O problema do Twitter é que isso aí vira chantagem. coisa da imprensa. Vai pra imprensa Sim, é sempre depois. esse o problema. Esse é o problema, que vai pra imprensa. E que não tem como apagar o que o cara deu uma resposta no seu post, o post deixa de ser seu. O negócio do cara fica lá. É. Então, assim, esse tipo... perigoso. Sim, mas esse tipo de gente, vamos dizer, num primeiro momento pode ter enganado muita gente, mas as pessoas não são idiotas. As pessoas começam Madalena? a ver. Eu sei que as pessoas não são idiotas, mas me deixa um pouquinho de paura, vou usar esse termo, quando eu vejo que a mentira vende mais do que a verdade. E eu vejo muita gente de moralismo falso, de argumento e discurso hipócrita, muito melhor de que quem se banca, de quem tem esse pensamento do tipo, gente, falo merda mesmo, desculpa, falei uma merda ontem, vou falar outra amanhã. Mas isso é da espécie humana, isso nunca inviabilizou a sociedade. Vamos lá pro evangelho. Quem eram os caras que faziam sucesso? Jesus. Os fariseus. Ah, sim. Quem eram os caras que Jesus foi estavam mais- por cima da carne seca? Sim, sim. Eram os caras que Jesus chamava de sepulcro caiado Sim, e raça verdade, de faz sentido, víbora. faz sentido. Que eles estavam por cima da carne seca. Então logo mentir é a grande... Sim, o problema da rede social não é mentira. O problema da rede social é te enganar quanto ao contexto. E fazer você acreditar que você controla quando você está sendo controlado. Isso eu tenho certeza. Esse é o problema. Com mentira, a humanidade sempre lidou. É que agora a gente tem, vamos dizer, Puta, mas me essa incomoda. simplificação intelectual, né, que tá tendo sobre fake news e desinformação, que as Sim. pessoas acham que é mentira e informação falsa. Sim. Eu vejo assim, a pessoa dizer que desinformação é informação falsa, eu vejo, é tipo a interpretação do dolinho, né? Porque não é, ó. Vou dar um exemplo. É bem diferente. Um exemplo bom de desinformação, assim, pra você pescar. Propaganda da Folha, 1987. Do Hitler? Esse homem salvou o seu país. É. Esse homem quadruplicou o faturamento das empresas. Esse homem trouxe orgulho de volta ao seu povo. Esse homem Diminuir a inflação? diminuiu a inflação, nem queria ser político. Tem vocação para arte, para música, para pintura. Aí afasta a câmera, É Hitler. é Hitler. Isso é desinformação. Então, não tem É possível uma dizer mentira. um monte de mentira só dizendo a verdade. Exatamente. É linda essa Isso é campanha. desinformação. E isso era o conceito que chegava na época, nos anos 80, aqui no Brasil, que era o conceito clássico de desinformação que as pessoas estavam aprendendo em teoria da comunicação. Sim. Isso é desinformação. Como que, vamos dizer, esses grupos canceladores vão deter isso? Não dá, né? Não tem como deter isso. E a gente vê, por exemplo, os caras cancelando em nome de uma minoria e aí chama o outro de racista, o outro de não sei o quê. Meu livro se chama Como o Identitarismo da Militância Tabajara Ameaça a Democracia. E, aliás, ele tem a apresentação, você viu, de Cláudio Manuel, em nome das organizações Tabajara, dizendo que esse livro é o verdadeiro Militantator, Identificator Tabajara, para você identificar o errado. Aí vieram pessoas me falar assim, não, mas isso aí é ofensivo, porque existe uma etnia indígena Tabajara. Assim, a pessoa vem falar isso achando que eu sou o quê? Idiota. Essa pessoa foi conversar com as lideranças tabajaras? Não. Pra saber se é ofensivo? Não. Quando eu morei em Angola, eu tinha uma posição importante no Unicef de lá. Dialogava com o governo. O dia mais feliz do povo foi quando as mulheres me convenceram a ir na costureira de lá pra parar de usar roupa social ocidental e usar a delas. Sim, sim. Elas queriam que eu usasse a delas, porque Então, eu tô mas de lá. onde vêm essas cartilhas? Essas cartilhas vêm de teorias críticas, que são principalmente Foucault, Marcuse, Deleuze e
Judith Butler. Elas são teorias que tentam, vamos dizer, analisar a estrutura da sociedade de uma outra forma. Como se fossem oprimidos e opressores, não houvesse objetividade. Eu explico tudo isso no livro. E aí, ela avança para temas que são temas da realidade. Por exemplo, o racismo. Só que aí ela não vai, olha, o racismo, ele surge assim, e hoje os problemas que as pessoas têm enfrentado são esse. As experiências de sucesso para combater são essa, e não sei o quê. Não. Ela fala, e se o racismo for uma estrutura? Entende? Elas são teorias críticas. É coisa que existe na universidade. Qual que é o problema dessa teoria crítica? Ela está sendo tratada pela burrolândia de elite do Brasil como se elas fossem explicações de fenômenos. Tá. Peguei. Entendeu? Peguei. Ela não é uma explicação de um fenômeno. E, inclusive, muitas delas já foram investigadas cientificamente porque eram hipóteses boas e que poderiam ser verídicas. Como, por exemplo, que a sua genética interfere menos no seu desempenho do que o ambiente. Não é verdade. Já investigaram. Tem estudo mostrando, tem ciência. Mas, assim, são hipóteses boas. E aí, olha, tem um documentário que eu indico muito que vocês vejam, em 7 capítulos. No livro eu falo dele. Ele chama Hjernevask, Lavagem Cerebral. No YouTube tem legendado. Você falou, você escreve no começo do livro. É um documentário norueguês que ele vai quebrando uma a uma dessas teorias. E aí a gente consegue ver a diferença. Porque a pessoa fala o seguinte, não, se você falar, sei lá, se você disser que obesidade é doença, ou se você usar uma palavra que é ofensiva, a pessoa oprimida vai ter um sofrimento psicológico que vai piorar a vida dela. Vamos dizer, é uma hipótese boa. Sim. É uma hipótese muito boa. É científica? Não é científica. Inclusive, o científico é o oposto. Quanto mais policiamento de palavras você faz, mais aumenta a depressão e ansiedade em jovens. Aliás, tem um psicólogo, Jonathan Haidt, que ele já publicou, essa geração que convive nesse safe space, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, tem 30% mais depressão e ansiedade e uma taxa de suicídio, sobretudo de meninas, muito maior. Por que você acha? Então, a explicação... Aí é que ele vai fazendo a pontuação. Por quê? Porque a gente gosta de sofrer, aí vem os trouxas, né? Não, porque bullying é legal. Não é legal. Gente louca. Não é porque bullying é bom. Não é porque precisa tomar um sacode. Não. É porque é o seguinte. Quando você sofre bullying, quando você sofre preconceito, você sofre na mão de um babaca. E você tem que aprender o quê? A lidar com os babaca. Pegar a fibrinha. Você tem que aprender a lidar com os caras. Porque vai ter babaca. Quando você patrulha a palavra, você vai ser alvo do seu grupo. Seus amigos. Então, assim, você não tá lá à mercê de... Você tá à mercê de sofrer na mão do babaca, mas os seus amigos, a qualquer momento, podem transformar você num pária. Sim. É o cara do seu lado. Então, você não pode falar nada pros seus amigos, pra sua professora. Você fica se... Como é que eu posso dizer? Se policiando 24 horas. E isso traz sofrimento. Isso é comprovado. Você fica mais preso. Você fica mais... Mas não tem um lado bom no cancelamento? Do tipo... É isso que eu queria saber. Se ele existe ainda na sociedade, se pessoas estão fazendo isso, tem um lado bom nesse cancelamento? É o prazer mórbido. É só esse o... Não, e também tem gente que começou a ganhar dinheiro sendo cancelado, né? Mas eu digo socialmente, que eu quero dizer, por exemplo... Quando vem o Maurício Souza lá, que é o jogador de vôlei, e ele fala aquela coisa lá do super-homem ser gay, ele acha um absurdo, que é uma opinião dele, que pode ser considerada homofóbica pra muita gente. Eu acho que existe o lance da revolta. Tem gente que fica revoltada com isso. Eu só acho que a forma como as pessoas se revoltam acaba crescendo o cara. Eu não acho que as pessoas ficam revoltadas, não. Eu acho que as pessoas fingem que ficam revoltadas pra dizer, olha, eu não sou homofóbica. Eu também acho isso. Porque assim... Isso eu tenho certeza. O Lula teria sido inviabilizado como candidato se todo mundo que se revoltou com o Maurício tivesse revoltado com a fala dele sobre trans. Que ele falou do banheiro trans, né? Não, ele falou textualmente. Que coisa é essa? Agora. De que nasce homem e vira mulher. Ele falou agora, não foi em 1982. Não, falou agora. Então, assim, ele foi inviabilizado como candidato? Não, então essa pauta não é importante. Que é aquela frase que a gente fala sempre, que não é sobre o que fala, mas sobre quem fala. Sim, né? Assim, essas pautas... A pessoa me fala, porque eu fico... É mentira que tá preocupado com isso. É mentira.
Ah, e eu sou contra o racismo, por isso que eu pus o não sei o que do Felipe Neto. Mentira. Qual que é a ação efetiva dessa pessoa? Entendi. Sabe, se você fosse contra o racismo, você tava lá lendo e comprando e prestigiando o Muniz Sodré, por exemplo. Entendi. Que é um cara que há décadas trabalha com essa pauta. Eu tomo muita porrada da galera que eu fico sacaneando o cara que usa o boné do MST. Eu não tô criticando, eu deixo claro, eu não critico o movimento. Eu não tô criticando o MST. Eu tô criticando o cara, quando eu faço a minha gente, sátira... é cosplay de pobre, né? Que o cara faz cosplay de pobre. É o cara que é o publicitário, que eu tenho amigos meus que fazem isso pra caralho, que é o publicitário que vai pra Caraíva brincar de pobre. Nossa, é muito legal. Chega lá, não tem luz. Um amigo meu, policial militar, que fez a segurança do show do Coldplay, me mandou a foto que ele não aguentou e tirou. Na área VIP, o cara com o boné do MST. Então... Aí e assim, mandou, não é tipo... Ai, mas ele não pode usar? Você pode usar uma coisa ridícula e a gente pode rir. Pois é, mas aí... É isso, eu vou rir. Mas quando eu fiz a piada do boné do MST, que eu faço muito essa piada porque eu sei que provoca a galera ficar puta. Eu fico rindo. Eu falo só pra sacanear. Você sabe como é que eu sou. Tem aquela coisa que eu falo assim, é óbvio que tem um movimento, tem gente que é a favor e tal. Eu não quero nem discutir o movimento. Não tô falando do cara que tá lá, porra, cuidando do arroz do orgânico. Não tô falando desse cara. Eu tô falando do cara que paga 5 mil reais pra ir no Lollapalooza, pra ficar no camarote e ficar com o boné do MST. Aí eu sacanei esse cara e chove argumentações do tipo, o cara tem o direito, babá. Mas a minha questão, ela nunca é sobre dinheiro, consumismo, é sempre sobre hipocrisia. Sim. E assim... Você também não tá dizendo, porque acho que na cabeça deles, como eles só cancelam a pessoa, quando você tira sarro do boné, então esse cara tem que ser aniquilado e ninguém mais pode usar o boné. Percebo. Porque na cabeça deles só existe isso. Aí a pessoa vem e fala, não, mas o cara não pode usar o boné. Eu falei, não tô falando que não pode, ele pode usar o que ele quiser. Pode usar o que ele quiser. E eu posso rir. Sim. Não, por exemplo, o boné do MST, que aí agora eu sou muito melhor problematizadora do que eles. O pessoal do MST foi preso numa investigação da Polícia de São Paulo aqui no interior, está sendo acusado agora de extorquir, inclusive, pequenos produtores. Pede uma grana para não invadir, se não dá a grana, invade e pede o dinheiro para sair. Eles estão presos, sendo processados por isso. Quando usa o boné, é um endosso a isso? Pois é, entendeu? Vai cair nesse lugar. Se fosse qualquer marca... Vamos agora. As vinícolas, que tiveram aquela coisa horrorosa. Você fez um texto que deu uma polêmica do cacete, inclusive. Deu uma polêmica do cacete. Porque assim, quando você que já trabalhou na área fala de uma coisa que é da sua área pra gente desocupada e burra e que se acha inteligente, sempre dá uma polêmica do cacete. Eu trabalhei fazendo o relatório da CPI do trabalho escravo em São Paulo. Eu assessorei um cara que fez uma lei que é considerada modelo de combate ao trabalho escravo no mundo, que é o Carlos Bezerra Júnior. Nós fomos apresentar isso na ONU em Genebra. Quando eu falo disso, eu sei do que eu tô falando. Eu não sou o oba-obinha lá, que tá lá. Ai, porque não vou consumir esse produto. Tá, então larga o celular. Toda a cadeia de produção de semicondutores tem esse problema. Que estão tentando eliminar de várias maneiras. Tem um negócio que tem agora de 2017 para cá, é uma certificação com blockchain. Sim, blockchain. De cadeia de alimento, de vestuário e de tecnologia. Isso é uma solução efetiva. Sim. Só que aí a Burrolândia vai entender? Não, então eles falam que é uma puta polêmica. Porque é mais fácil. Então, ele fala assim, não, mas eu não tenho o direito de não consumir mais, que eu até disse no texto. Às vezes você pega ranço. Você fala, também, os caras que se fodam não vão mais comprar. Isso é uma coisa. Peguei ranço, não quero. Mas é uma decisão sua, egoísta. É uma decisão sua pra você se sentir bem. Não me venha com a conversinha que isso aqui é ruim pra empresa. Que isso aqui é combate ao trabalho escravo. O cacete que é. Você acha que a rede social ela virou um lugar de... quase que uma autopromoção de virtuosismo. E de ser expert no que não é. E isso tá, por exemplo, tem influencers que a gente conhece que passam o dia inteiro xingando humorista. Sim, bastante. Inclusive humoristas. Tá cheio de humorista agora politicamente correto, é a moda. Tá o dia inteiro xingando. Essas pessoas estão sendo contratadas para dar palestras sobre diversidade e inclusão em empresas. Sim. Essas pessoas estão falando sobre diversidade e inclusão para o Ministério Público e para o Judiciário. Isso é um crime.
Porque essas pessoas não são especialistas em diversidade e inclusão, elas são especialistas em assassinato de reputação, roubando o protagonismo das pessoas que têm a pauta de inclusão. Isso não é uma coisa de escola de Frankfurt? Então, escola de Frankfurt, esses outros que eu falei, é tudo o mesmo tipo de pensamento. Me conta, acho que é legal você falar sobre isso, assim. Da onde que surgiu essa turma lacração? Eles são pensadores que Olha, tem várias teorias. Tem até documentários que falam que como alguns movimentos sociais, tipo o movimento pelos direitos civis do Martin Luther King, estavam ficando muito fortes mesmo, foram feitos esforços governamentais e empresariais para você financiar pessoas que disseminassem ideias que arrefecessem isso. E qual é a ideia que arrefece? É tipo um Foucault, ele foi pago por governos, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, tiveram um papel, vamos dizer, eles tiveram um papel aliado ao nazismo. Aí você tem depois o Judith Butler, Foucault, Marcuse, Deleuze, todos ali, mais ou menos orbitando em torno desses governos. E não funciona assim como as pessoas... Acho que as pessoas querem imaginar que vai lá e contrata a pessoa para dizer tal coisa. Mas é mais sutil. O cara já tem uma linha de pensamento que eu acho que vai desestabilizar os movimentos sociais. Eu invisto nele. É bem assim, não é que o cara tá falseando, tá criando nada. E essa coisa de, por exemplo, o vocabulário e o universo simbólico serem mais importantes do que a realidade. Porque é isso que a gente vê. Sim. Todo mundo que colocava o universo simbólico como mais importante que a realidade foi sendo ali incentivado. Hoje em dia, as grandes empresas bilionárias põem dinheiro nessa gente. Porque acontece o quê? Eles torpedeiam o movimento de mudança social. Um bilionário vai investir num negócio de inclusão para quê? Ele quer que mude a vida dele? Não! Ele quer impedir que o pobre se organize. Puta. Um Google da vida. Investimos em inclusão, em não sei o quê, em papapá. Permite que os caras se sindicalizem? Não tem, né? Que é pra quê? Pra você não se juntar com quem tá perto. Você não conseguir formar uma força contra quem tem a grana. Então, assim, surge assim. A época da escola de Frankfurt era um bando de filósofos, né, pensadores, que falavam assim, cara, a elite tem que ser combatida. Só que nós somos elite. A gente vai ser combatido? O que a gente faz? Aí transforma tudo em oprimido versus opressor. Como eu tô defendendo os oprimidos, eu deixo de ser opressor pra virar aliado, e aí eu não sou mais elite. E aí eu ganho dos dois lados. Porque eu continuo rico, mas eu ganho no discurso. E aí todo... que é o esquerdomacho. É o esquerdomacho, mas aí assim, ele é o gatekeeper da inclusão, ele é o porteiro de Wakanda. Sim, sim. Só entra quem ele permite. Sim. Ele é o feministo que come todas as mulheres. Cara, feministo, olha... Não, vou falar, pessoal, assim, uma coisa... A pior enganação que tem é feministo, cara. A pior enganação que tem é feministo. Eu sei, eu tenho vários amigos. Cara, olha, eu tinha um bar que tinha vários feministas. Não, e assim, é uma coisa, por exemplo, o cara que ele fala que ele é feministo. Eu agora tô vendo vários amigos meus, assim, falando, ele vai fazendo as coisas. Precisamos de mais inclusão de mulheres e mais inclusão de negros aqui. Tá bom, dá o seu lugar. Ué, o que você tá fazendo aí? E o feminista é uma coisa perversa, porque assim, ele tá defendendo a mulher porque ela não sabe se defender direito, né? Ele vem falar aquele discurso, dando aula de feminismo pra mulher. Eu defendo as mulheres, não sei o quê. Não existe isso. Mas não tem um lado positivo? Do tipo, o que eu vejo que a galera bate. Mas pelo menos o cara que é rico, ele tá com um discurso que é legal pra sociedade, como ele tem alcance, muita gente vai ser atingida por isso, e pelo menos o mundo melhora pra uma pessoa, mesmo que a intenção dele não seja boa, blá, 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 blá. Ele tá interessado no resultado final, porque quem tem essa idealização de que, que bonzinho é pobre, tá no cheque especial. O rico, ele quer o resultado. Se tivesse alguma chance dele perder alguma coisa ou de alterar a pirâmide social brasileira, ele se metia? Eu acho que nem fudeu. Nem de jeito nenhum. Você acha que os pais dessa molecada nascida em berço de ouro, né, dos Che Guevara de apartamento, os pais deles iam deixar eles se meterem nisso se tivesse qualquer chance de dar certo? Tem nenhuma chance. Porque o que acontece? Ele faz esse discurso... Por que eu digo assim, não é...
as pessoas dizem que pode até ser bom, outras dizem que é inócuo. Eu digo que é maligno. Porque quando ele faz esse discurso, vamos dizer, ele virou antirracista. Ele acordou antirracista hoje. Ele acordou feminista. Como ele já está no topo, já está na elite, quem é que vai ser ouvido? Pelos meios de comunicação. Porra. Quem é que vai ser ouvido? Quem é que vai ter lugar? É o cara. E ele toma o lugar da minoria. O que está acontecendo agora é que os filhos mais burros da família rica... Porque... Maravilhoso. Assim, a gente está tendo muita inclusão, de verdade. Desculpa te interromper, tem uma piada do Bill Burr, que é um comediante que eu adoro. Eu amo. O Bill Burr ele faz uma piada muito foda. Ele falou que o movimento woke ele nasceu com as negras americanas. Aí chegou as brancas americanas e falaram assim: eu também estou incomodada. Aí ele fala assim: aí ela pegou aquela sandália dela da marca XPTO, da Gucci, passou a perna na frente das pretas e falou: gente, vamos falar dos meus problemas. E as pretas estavam assim: caralho, não resolveram o meu. A branca já também tá ofendida e ela é mais ouvida do que eu. Me roubou o problema. E também vai falar em nome das mulheres negras. Sim. Que isso eu vejo direto. Aí tá lá, tô aqui falando... Eu vejo esses eventos, eu adoro. Eventos sobre... precisamos de diversidade, inclusão nesses eventos todos do meio publicitário, do meio digital. 2 pau pra você entrar no evento. Falando de inclusão, a pessoa não tem noção do ridículo? Quem faz um evento de R$2.000 no Brasil, em que a renda média é uns 13 e pouco, está fazendo para escolher o público e para botar pobre para fora. Eu gosto do publicitário comunista. Eu adoro. O publicitário comunista é o personagem que eu mais gosto, que é o publicitário, às vezes, né? Não, porque o comunismo... E ele tá fazendo campanha, ele tá usando a força de trabalho dele para fazer a campanha da nova executiva da American Airlines. Eu falo, peraí. Não faz o menor sentido. Não, mas é o meu trabalho. Eu falei, cara, não faz sentido. Mas isso é uma coisa que as empresas que contratam essas agências têm que abrir o olho. Porque assim, uma pessoa que tem vergonha de ser quem é, ela tem condição de vender a sua marca? Eu acho que não. Porque o publicitário... Mas acho que ela se engana. Não, se ela se engana, então ela também não tem condição de vender a marca. Eu também acho que não, mas ela se engana, porque eu acho que o que conta... Eu sou publicitário. Sim, o publicitário é o capataz do capitalismo. Exatamente. Esse é o papel dele. Pra caralho. Mas isso é feio. É feio, você escolheu fazer e está fazendo. Não é crime. Assuma, admita. Assuma seus B.O. Porque a função... Porque existe uma coisa que é propaganda, outra coisa é publicidade. Sim. A propaganda, você pode fazer uma propaganda, usar seus meios para divulgar, sei lá, um evento. Isso é propaganda. O evento, né? Propaganda nazista não tem dinheiro necessariamente envolvido. Sim. É uma propaganda, é uma agenda, sei lá. Publicidade, você está, de certa forma, enaltecendo o capitalismo. Se você é anticapitalista e você está fazendo publicidade, parece que tem um rombo na tua cabeça. Se você não é totalmente a favor de ser o capataz do capitalismo, você não pode trabalhar com nada nem parecido com publicidade. Mas o que acontece hoje, parece que tem a culpa de, por eu ser publicitário, eu vou usar a ferramenta para fazer o mundo melhor. Mas não tá fazendo. Porque é incoerente. Porque não é da natureza dele. Porque você perde seu emprego se o cara não vender mais. Porque o seu objetivo é fazer com que o Carrefour ou o supermercado Rochinha venda mais. Mas também tem uma coisa que é o seguinte, o que ele tá fazendo de, por exemplo, falar que eu tô usando o meu negócio aqui da publicidade para fazer o bem, é mentira. Tô usando publicidade para incluir. Impossível, porque é da natureza do negócio. Publicitário é o capataz do capitalismo. O capitalismo, principalmente dessas grandes marcas, o capitalismo bancário brasileiro, o capitalismo de compadrio brasileiro, eles são excludentes. Se você usa uma ferramenta excludente, você não vai incluir ninguém. Eles não são capazes de fazer isso, por melhor que seja a intenção. Me explica isso. Isso que eu queria entender, porque muita gente que pode estar assistindo esse vídeo e fazendo react, agora tá bombando, comunistas do react... Eles podem estar olhando e falando assim, não, mas o objetivo é que todo mundo consuma. Porque geralmente essa é a coisa... Os caras ficam muito putos quando eu falo assim, caralho, mano, você tá pagando 5 pau num show e com boné da MST. Eles falam assim, caralho, mas ouve, burro, eu tenho direito de ir a hora que eu quiser, eu quero que o dinheiro seja pra todas as classes pra poder pagar 5 mil reais. Então para de trabalhar com publicidade, de comprar coisa excludente. Esse é meu ponto. Porque eu falo assim, cara, tudo bem, você pode ter esse direito, mas se a empresa que tá patrocinando esse evento é um banco... Você não pode ir.
Porra! Um banco brasileiro, de jeito nenhum. Aí não faz O que sentido. cobram de juro de pobre, não pode. Sacou? Aí não faz sentido. Aí que eu Não. falo. Então é isso que eu falo. Por exemplo, um banco fazer propaganda inclusiva vai incluir alguém? Não, vai debochar da pessoa que precisa ser incluída. É um deboche. O banco pode incluir como? Fazendo governança social, que é vendo desde a base como é que é a minha relação com a comunidade, como é que essas pessoas estão sendo tratadas, como é que é a entrada de funcionário. Você tem hoje como fazer isso por todo o banco. Aí ele vai estar fazendo uma ação inclusiva. Se ele estiver fazendo uma ação de marketing, todo mundo que está fazendo uma ação de marketing falando que está incluindo, está mentindo. Será que talvez o cara não tenha um pensamento do tipo, cara, a gente precisa botar a gorda na propaganda, porque senão... Eu sei que é um saco, mas tem que botar, porque, caralho, tem muita gente que é gordo, precisa estar aparecendo na TV, e isso vai gerar uma representatividade. Você acha que não tem efeitos positivos nessa mudança também? Isso, em teoria, faz sentido. Eu tenho que, por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia, quero recrutar mulheres, porque você precisa, o público está se diversificando, você precisa diversificar o staff. Então, eu ponho a mulher na propaganda. Não, aqui não aceitam pessoas gordas, eu vou pôr uma pessoa gorda. Isso funciona em doses homeopáticas. Se você for numa área de tecnologia que só tem homem, você estiver desesperadamente precisando contratar mulher e fizer um anúncio com a empresa cheia de mulher, 1, 2 vezes funciona. Isso tem pesquisa. Depois, o que acontece? Que são os nossos vieses cognitivos. Como a pessoa começa a ver aquilo direto na propaganda, ela fica com a imagem na cabeça dela com a ideia de que o problema foi solucionado. Só que não foi. Então, assim, a pessoa gorda tá sofrendo preconceito. Mas ela tá vendo tanta pessoa gorda em propaganda que na cabeça dela acabou o preconceito. Ela fala que se dane essas gordas. Quando você começa a colocar em propagandas da empresa internas mais mulheres do que homens, isso tem uma pesquisa num hospital dos Estados Unidos. Num hospital não, na área hospitalar dos Estados Unidos. Você começa a colocar mais mulheres médicas e não só enfermeiras nos pôsteres, na comunicação interna, no e-mail. Os caras já começam a achar que tudo bem pagar menos pra mulher, porque ela vai ter filho e ela vai se afastar. Porque ele vê a mulher lá e ele fala, pô, já tá resolvido, o que essas loucas estão reclamando? Você volta ao preconceito porque você tira a conexão da pessoa com a realidade. Eu vou te falar uma coisa da minha área. Tinha uma época que todo episódio de stand-up, assim, acho que era do Comedy Central. O Comedy Central fez uma coisa tipo assim, todo especial de comédia do Comedy Central, eles faziam tipo a apresentação de 4 comediantes por episódio. Tinha que ter uma mulher. Você fala do caralho, porque tem muita mulher boa, muita mulher que precisa aparecer. Só que, o que acabava acontecendo? Tinha 30 episódios, e sei lá, na época tinha 7 mulheres, 5 mulheres, do mesmo nível dos caras. Não significa do mesmo nível porque é pior. Olha eu tentando andar, porque eu tenho... Olha isso, eu não posso ter esse medo de falar. Não, que tava na mesma nível, etapa profissional do cara. Profissional. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de vivência, né? Só que, dos, sei lá, 30 episódios, tinha lá um episódio que tinha uma mulher boa, outro episódio tinha uma mulher boa, outro episódio tinha uma mulher boa, e de repente tinha que buscar a mulher. O que aconteceu no final da história? Apareceu um episódio que era 3 caras muito bom e uma mulher que surgiu agora porque tinha que estar lá. Qual que é o resultado final da observação das pessoas? Puta, a mulher é a ruim. Sim. E aí você fode mais tentando fazer o bem. É uma visão que eu sempre penso assim, eu falo, cara... Isso tem pesquisa já de área de RH mostrando. Essa coisa que o pessoal faz de medir diversidade por foto... Porque assim, não, nós vamos ter que ter entre os diretores, isso de ter cota de mulher, de negro, eu sou favorável à cota para igualar a oportunidade, cota na entrada, entendeu? Entrar na universidade, esse tipo de coisa. Enquanto... Porque, por exemplo, o que a gente está vendo hoje, a cota para o ministério, cota para deputado. Entendi. Você tá falando... Em vez de você fazer a cota da entrada na universidade, você faz a cota dos formandos. Entendi. Você é a favor da cota... Cota na faculdade, você é a favor? Eu sou a favor de cota que abra oportunidade. Sim, sim. Não de cota que artificialmente equipare um resultado que foi diferente. Por quê? Quando você fala... Isso tem pesquisa de RH mostrando. Olha, a gente tem um conselho aqui, ele tem que ter 5 mulheres, ele tem que ter 4 pessoas negras, ele tem que ter não sei o quê. A sociedade é desigual. Mulheres e negros chegam ao mercado de trabalho em pé de igualdade há pouco tempo. Não estão no mesmo nível dos caras que dominam o mercado de trabalho desde sempre, entendeu? Desde a antiguidade. Então, o que vai acontecer?
Você vai ter, de repente, para escolher entre, vamos dizer, um homem branco e uma mulher negra que estão, assim, ele já está no nível de maturidade para aquele cargo. Ela está quase, mais um pouco ela vai. Então vão lá e põe a mulher. Ela já está ali, assim, já sendo vista de lado, porque o cara que tinha oportunidade foi tirado. Ela vai ter que segurar uma bomba que ela ainda não está efetivamente preparada. O que acontece com essas pessoas? Elas primeiro viram alvo dos outros e depois elas acabam não dando conta porque elas foram colocadas em lugar que ainda não tinha maturidade. Entendi. É o famoso, a tentativa, a ideia é boa, mas a aplicação fode. E aí, então não faz nada, porque assim, a Burrolândia, cara, o Che Guevara de apartamento, toda vez você fala assim, ô bebê, você não sabe, não paga boleto, entendeu? Você quer fazer revolução, você não arruma nem sua cama, né? Isso aí que você tá fazendo não adianta. Aí eles falam, então não faz nada. O Che Guevara de apartamento, acho que não faz nada mesmo, que ele já não faz nada, ele só finge que faz no Twitter. Mas assim, o resto das pessoas, existem já estudos de, por exemplo, como você inclui mais diversidade na sua empresa. Como, por exemplo, para você incluir mais mulheres em cargos de chefia, nos cargos medianos você tem que ser flexível com horário. Com horário e com dia presencial ou não. Porque senão, quando ela vai ter filho, você poda a carreira dela. Quando chegar, não vai ter mulher lá em cima. Sim. Uma interessante que eu vi, por exemplo, com pessoas negras, olha que coisa... Uma empresa fazendo, vamos dizer, o negócio de trainee, não sei o quê, para pessoas negras, e não conseguia. E fala, pô, mas não é possível, cara, não conseguia. Olha como é a história, eles pediam inglês pro trainee. E as pessoas, claro que tem pessoas negras que falam inglês, mas não no volume que eles precisavam. Então barrava a pessoa ali. O trainee precisava falar inglês? Não, o trainee não fazia nada em inglês. Se continuasse na empresa, ele ia precisar falar inglês dali uns 6 anos. Então já tirava o cara antes, né? Ele já eliminava o cara antes por quê? Por um preconceito, entendeu? Entendi. Então, assim, quer dizer, existem ações efetivas. Isso, que podem e que estão sendo feitas pelas empresas. Mas, como isso não favorece o poder dessa ganguezinha canceladora que se enfiou nas empresas e que fica... ameaçando os outros. Se não me contrata, o cara toma pau. Se não me contrata, toma o Sleeping Giants na sua cara. Como, assim, isso ameaça o poder dessas pessoas, isso não tem visibilidade. E é mais difícil de você explicar. É o que eu falei, eu penso já no futuro, eu já sou imperfeito agora. Futuro, quando todo mundo cair, todo mundo vai descobrir que todo mundo é imperfeito. Eu já sou imperfeito há muito tempo e eu lido bem com a minha imperfeição. Eu acho que eu sou o cara mais livre possível, porque a prisão pra mim tá em você ficar tentando o tempo todo se adequar a milhões de pessoas. E pra mim, eu só me adequar ao que eu acredito, aos meus valores, é muito mais importante do que eu ficar tentando agradar A, B, C ou D. Sim. Eu sou livre, eu sou feliz e quem vai comigo vai, entendeu? Vem, me dá a mãozinha e me ajuda. Até porque você vê assim, o Léo Lins foi cancelado. Tá, o Léo Lins faz show amanhã, tá lotado. Então o cancelamento ele é uma mentira, porque o próprio nome do cancelamento é cancelado, cara. O que é cancelado? Você não tá mais dentro, você tá fora, né? Então se você tá fora, você não ganha mais dinheiro. Mentira. É que a tentativa deles de conseguir a não sua existem demissão... breves cancelamentos. Não, assim, só que o que acontece eles cancelam efetivamente. Isso se eles não conseguirem mandar te matar, coisa do gênero. É isso que eu acho. Isso é um cancelamento de verdade. Eu passei por um cancelamento que eles ameaçaram meu filho de morte e foram na escola dele. E por que você passou por isso? O que você falou? Eu tinha feito, na época, uma série, eu convenci um cara que era troll e que era mastermind desse povo que persegue os outros a abrir todas as técnicas dele pra mim. Fiz uma série em 10 capítulos de 1 hora, que é logo que eu tava começando a entender o que tava rolando, acho que 2017, 18. Aí pus essa série no ar, chamava A Arte da Seita Política. Pra quê? Pra quê? Os caras começaram a ficar muito louco. Eu recebi ameaça em Chan, eu recebi ameaça no Zap, recebi telefonema. Mas de quem? Não sei, porque a ameaça era assim, eu vou fazer. E aí uma foto minha distorcida em vermelho e uma metralhadora. Dessa turma que, teoricamente, teve o segredo revelado. Tá. E eu não sabia de quem era na época, eu não sabia quem era. E essa mesma imagem aparecia em vários lugares e aparentava ser o mesmo perfil fake, entendeu? Que era um perfil fake que se repetia. Mas você acha que a gente vai cair pra esse nível de cancelamento?
Que é o próximo passo, porque se as pessoas percebem que, por exemplo, sei lá, cancelei o Léo Lins tá lá fazendo show, lotando. Cancelei o Danilo Gentili, tá com programa no SBT. Mas é como você consegue passar pelo cancelamento que eu acho a diferença. Porque assim, eu fiquei muito apavorada. Tá. E aí fizeram isso, eu levei ao Ministério Público e eu vi que eu tava nervosa porque eu sou mãe. Tá, lógico. Aí depois, houve um incidente que foram na escola do meu filho tentar levar ele de lá, quando ele tinha 7 anos. Graças a Deus, os caras eram tão burros, cara, os caras tão coitado, tão pé de chinelo, que eles foram na escola errada. Então eles foram lá, o porteiro me conhecia, ligou pra mim. Falou, olha, não sei o que tá acontecendo, que tem uns moleques aqui, falaram que são tios, e vieram pegar ele. E o porteiro não entendeu porcaria nenhuma, né? Aí eu já falei, seu Joaquim, sai correndo pra ver quem é. Eles já tinham ido embora, porque acho que eles viram que ele foi telefonar e já vazaram. Você tá maluco. E aí que eu decidi mergulhar fundo e entender esses grupos. Então eu entrei. Tudo que é grupo de maluco, desses maluco destrutivo, eu ainda faço parte. E com o meu nome verdadeiro para poder usar isso em reportagem legalmente. Você tá lá? Eu tô lá, eu sou parte da conversa, eu posso usar. Aquele grupo que a gente tá, você considera um grupo maluco, por isso que você tá lá? Não, eu acho que eu, você, o Cláudio Manuel, Hélio de la Penha... Eu não sei se eles puseram a gente lá pra rir da gente. Ou você tá ali só me analisando, ó. É destrutivo. Cara, não, mas assim, os destrutivos que eu entrei, cara... E quais são os destrutivos? Me conta assim, tipo de grupos que existem de cancelamentos, assim. Porque eu tô deixando claro que eu quero falar, isso daqui não é só de um lado, né? Hoje é um lado, ontem foi outro. Não, mas eu acho que nem tem lado político, é qualquer desculpa. Vou te falar, eu entrei num grupo que se dizia neonazista. Cara, as fotos dos caras que eles postavam deles nos botequim que eles iam, não tinha nem chão. Os nazipardo. Ai, cara, que dó. Bom, aí, qual que era o cancelamento que eles faziam? Era tudo incel, que é celibatário involuntário. É o Coringa. É. Aí, por exemplo, um cancelamento que eles fizeram, um deles estava namorando com a menina. E aí, conforme eles começaram a postar, eu percebi que a menina não havia sido informada disso. Caralho. A menina não tinha sido informada. Isso era no meio da pandemia. Porque, assim, ele postou aquilo como print de prova que ele estava namorando. Mas eram umas coisas, assim, do tipo... escola no Zoom tá chato. Faculdade no Zoom tá chato. Quando volta a ser presencial... Era conversa, assim... Cara, conversa que não dá nem pra você perceber que ele tem um interesse nela. Não era uma conversa de namorados. Sim. Aí, ela tava interessada em outro cara, postou alguma coisa na rede social do outro cara. De um outro carinha. Essa vagabunda me traiu. Ele taca no grupo. Namorando. Não, mas ele achava que ele tava. Igual o Coringa. Aí, o que acontece? Eles todos do grupo, que eram uns 200... se juntaram pra derrubar a loja de roupa da mina no Instagram. Puta, que bosta. E derrubaram. Que bosta. Entende que eu tô falando do cancelamento? Entendo. É tão idiota quanto isso. O que eles fazem com a gente é no macro. A gente tá vendo os mastermind. Mas tem os pequenos, né? Agora, essa loja era a loja que a menina provavelmente sobrevivia disso na pandemia. Não, e ela não tem nada a ver com a história. Não! Ela não deve nem ter entendido o que aconteceu. Tiraram a loja dela. Porque assim, eu fui recapitular a história depois que a conta tinha caído. Eles estavam comemorando que a conta tinha caído e que ela estava chorando pras amigas. Aí ela mandava mensagem, não sei o que, chorando pras amigas. Filha da puta passava pros caras e os caras atacavam no grupo. Caralho, que doente, velho. E aí eles diziam o quê? Que eles eram neonazistas. Cara, eles nunca falaram nada sobre nazismo no grupo. A vida era ir atrás de quem eles achavam que era responsável pela infelicidade deles e tentar sacanear a pessoa. Isso era o grupo. Tá, então eu te pergunto pra finalizar. Quem que é, geralmente, esse público de cancelador? Existe Maurício, é AB, 30 anos, 22, molecada, criança, velho. Quem é essa galera, no geral, que você observa? Olha... A galera que faz esses cancelamentos, principalmente de comediante, porque tal piada é racista, porque tal piada não sei o quê, que é esse o cancelador que tá na cabeça de todo mundo. Sim. Isso é a elite urbana branca.
é o Che Guevara de apartamento. Que é o quê? Ele é um cara que, assim, ele quer ser o Che Guevara. O pai dele já deu a camisa do Che Guevara pra ele. Ele já viajou pra resort em Varadeiro. Entendeu? Ele quer ser o Che Guevara, mas assim, ele consegue fazer revolução? Não, é a pessoa que não consegue fazer uma torrada. É a pessoa que não troca o rolo de papel higiênico. E aí se cria esse produto para alívio da culpa burguesa. Então, ele invade a Baía dos Porcos a tuitada de dentro do quarto dele. Ele te chama de nazista porque aí ele se sente matando o Hitler a tuitada. Porque não consegue matar pernilongo com raquete. Então, assim, o público-alvo do cancelamento é o inútil. É o inútil com dinheiro para se manter inútil. Maravilhoso isso, né? É, porque a pessoa que é um cara de trabalha... 20 e poucos anos. Esse cara não consegue ser inútil com 50. Não, tem gente inútil com 50. Tem, pior que tem, né? Filhinho de papai pra caralho. Nossa, tem gente que fica aí, não, porque isso e aquilo, falando... É uma elite. É uma elite. Porque o pobre, ele não tem tempo de ficar cancelando. Ele tá trabalhando, tá buscando, tá dando rolê. E pro pobre, esse discurso lacrador não cola. Porque na vida dele, ele vê que a experiência é outra. É playboy. É coisa de playboy, é um artigo de luxo. É playboy. Que tá sendo até o... Então eu tô certo na minha raiva dessa galera. Porque eu odeio playboy. Odeio esse... Ah, Maurício é playboy. Não sou playboy, não. Eu não nasci... Porque playboy, pra mim, é o cara que nasce rico. Não vem com essa. É o cara que nasce com a vida resolvida. Tô muito feliz em estar rico. Tô muito feliz em ter conseguido. Mas eu sempre falo, eu tomo um divórcio de votar pra ser pobre. Se eu divorciar amanhã, eu tô pobre. Não sou rico. Se eu divorciar, eu volto pra merda. Não, mas é verdade. Não, essas pessoas falam, por exemplo, você é playboy... Eu sou elitista. Ah, sim. A gente sempre é o que eles falam. Sempre é o que a gente faz. E não importa a origem, a história, não sei o que de cada um. Não sabe porra nenhuma do meu rolê. Aí, assim, a gente que nasceu pobre, escolhendo lá entre um quichute e um bamba... Sim, sim. Né? Que viajava... Ah, pra onde você viajou as férias? Osasco. Isso. A gente que vem dessa realidade vai ser considerado por eles... Sempre o elitista, por quê? Porque a gente acha que o pobre tem a mesma dignidade do que eu agora que toco essa grana. Sim. Eu sei como é que é, porque eu fui aquilo ali. Sim. Eu não vejo ele como se fosse um pet. Eu não vejo o pobre como se fosse um pet. Ai, tô aqui representando mulheres negras. Não tá, você tá transformando a pessoa num pet. Exatamente. Você tá fazendo uma coisa perversa. Eu sou amigo da minha empregada, é quase que isso. Cara, entendeu? É quase o lugar do sou amigo da minha empregada. Então, assim, Tá cheio dessa galera, bicho. Essa galera... E assim, eles sempre meio que fizeram isso, porque eu sou amigo da minha empregada, ela é quase igual da família. Exato, exato. Então, assim, é só uma mudança, um ajuste nesse discurso para o mesmo público que faz esse discurso. Então eles falam pra eles mesmos. Não, e por exemplo, eles falam pra mim, você é elitista. Eu falo, olha, eu lutei muito na vida para chegar nesse lugar e não vou abrir mão dele. Mas eu tenho inveja do quê? De quem já nasceu com a vida ganha e fica debochando do mundo dizendo que é comunista. É quase como assim, meu pai é fumante, eu não vou ser. Geralmente aqui, sempre tem isso, né? Sou contra cigarro porque meu pai fuma muito. Então, eu odeio o que o meu pai faz porque eu sou daquela fase de rebeldia dos 14 aos 21 anos, eu vou ser o oposto. Então, meu pai é dono de empresa, eu odeio empresa. Empresa é ruim, tem que acabar com as empresas, vamos destruir, mas eu não saio do meu apartamento. Mas eu vou viver desse dinheiro. Entendi. Porque eu respeito a pessoa que fala, eu quero romper com tudo. Vai lá e rompe, não recebe o dinheiro. Então, mas o Guilherme Boulos não foi meio uma coisa que fez meio isso? Porque o Guilherme Boulos é um cara que nasceu do filho de médico, caralho. Ele larga tudo e vai viver do MST lá, vai lá na porra do assentamento. A certeza do quanto larga tudo e do quanto é possível você largar o prestígio social da sua família, eu acho que tem muito disso. O pai dele sempre foi minha fonte. Ele é um dos maiores infectologistas do mundo em doenças tropicais. É um cara que conhecia todo... Isso eu vi, porque o Guilherme Boulos é mais novo que eu. Sim. Quando ele começou com esses negócios, a gente falava pro Dr. Marcos, né, pro pai dele, seu filho aí, é filho, né, não sei o quê. O que acontece? Quando ele começa a carreira dele, eu não tô dizendo que ele procurou isso, mas origem nobre e privilégio social não se joga no lixo, não existe isso. Ele tinha aquela origem, o pai dele era a nossa fonte há trocentos mil anos.
Quando ele começa, ele é muito bem recebido por todos os jornalistas. Se ele fosse um cara que veio de lá da... Ele é recebido do mesmo jeito que o Sebastião, não sei o que lá, que queimava pneu aqui em Guarulhos? Não. Entende? Ele, na cabeça dele, ele larga. Só que tem coisas que você não larga nunca. Entendi. Do mesmo jeito que quem nasce na pobreza... Como é que fala? A pessoa não perde a pobreza. Você sai da pobreza, a pobreza não sai de você. A origem nobre, ela vai te trazer privilégios, mesmo que você seja contra ele. Mas nesse caso... O único jeito dele não ter nenhum privilégio teria sido ficar fora da órbita de atuação do pai. Sim, ir pra Suíça fazer isso, sei lá, pra África fazer Vai isso. pra onde eu fui, vai lá pra Angola, fica lá. Eu fui da campanha Guerra de Coapolo em Angola. Vai lá dormir onde eu dormi, vai lá falar com as pessoas que eu falei. Então assim, podia ter feito isso. Mas querendo ou não, ele pelo menos fez alguma coisa, você entende o que eu quero dizer? Pelo menos Sim, ele saiu e foi lá. mas assim... Tem gente que tá lá no Twitter agora, nesse exato Não, momento. mas é que assim, ele também não faz só isso da vida, né? Sim. Eu acho que aí a gente tem que... Sim, ele sim. faz esse discurso, mas ele é um cara que se formou em psicologia, ele dá aula, ele se tornou deputado federal, construiu uma carreira, é uma pessoa que nos bastidores políticos atua muito. Ele tem o público do Che Guevara de apartamento. Sim, ele é o público dele. E às vezes ele se coloca como se fosse isso. Sim. Sendo que ele é um cara que trampa. Então a gente chega à conclusão que a gente não gosta do Che Guevara de apartamento. Eu acho que ninguém gosta. Gosta. Quem? O quê? O Che Guevara de apartamento? Tem uma galera que gosta dessa turma. O quê? Mas se ele Dá uma gosta... volta ali em Pinheiros ali. Vai ali. Eu te O levo pessoal ali. que tá pondo crochê nas árvores, Não, pintando essas- a barriga? Tem um amigo meu que ele falou uma frase que eu achei muito boa, cara. O cara que instala ar-condicionado na tua casa não tá falando... Desculpa, qual é o seu pronome? O cara que tá trabalhando, o cara que tá marretando, o cara que é do Ele não- açougue. Ele tem problemas reais, né, pra resolver. Entendeu? Essa coisa do todes, do tudes, não sei o que. Cara, isso o Todes é demais, né? é maravilhoso. Eu acho, Todes eu acho maravilhoso. eu acho muito bom, eu acho muito bom. É quase... Porque assim, você olha, você vê, quando vem o Todes, você já vê o quanto que aquela pessoa é completamente descolada da realidade. Você fala, mano, os caras do universo paralelo, daqui a pouco eles estão numa porta de quartel. Sei lá. É porque eles não estão na sociedade ainda. Eu chamo isso de falta de compliance. Eu tava te contando isso. É verdade, porque a turma, essa galera toda que tá no Twitter, na minha visão, é uma galera que tá longe do compliance. É a minha teoria do compliance, né? Dos 25 aos 60, você tá no compliance. Que aí você trabalha, você tem que pagar conta, você tem que viver dentro de uma sociedade estabelecida. Antes dos 25, necessariamente, tem gente que trabalha, mas tem gente que não tá trabalhando. Tá 22 anos, sou universitário, maconha. Não, eu acho que assim, você tem assim, a turma do compliance é a partir do primeiro boleto obrigatório. Isso, exatamente. Com a idade que for. Precisa ser 25, eu falo isso com a geração Z. Porque assim, a pode gente... ser 21, pode ser 19. Os caras que começam... Eu comecei a trabalhar com 16. Os caras que começam a trabalhar com 16, 17... Eles nunca vão entrar nessa coisa do chegando. Nunca, cara. Não vão, nunca. e esse é o Brasil. Esse é a maioria. Por isso que eu falo, o Brasil, por isso que eu falo, o cancelamento é só uma histeria. Porque o Brasil de verdade são pessoas que estão mudas nas redes sociais porque elas têm o compliance. Então ela não quer chegar no Twitter e falar, cala a boca, gordo, vai se fuder, todes, não sei o quê. Esse cara, ele tá guardadinho falando assim, eu acho um absurdo, mas eu tô na minha, porque eu preciso trabalhar. Porque essa gente é mais rica, tá no topo da Exato. sociedade e vai ferrar com a vida dele. Exato. Que nem agora esse menino que fazia stand-up aí, que trabalhava no Exato, banco. o Bruno. Mano, o moleque nem é comediante de... Ele tá tentando ainda, Eu escrevi né? isso, bombou. Eu falei assim... Cara, ele nem... O cancelador, o objetivo do cancelador é igualar o cancelado a ele. Ou seja, ficar sem emprego. E assim... E aí que eu acho que as empresas têm que se posicionar. Tem algum sentido o banco mandar o cara embora? É uma vergonha. Pois é, achei ruim. É muito ruim. As empresas têm de estar preparadas Mas sabe qual porque é o problema? a pessoa pode virar alvo. Mas eu entendo o gerente dele. É uma merda pra esse cara. Porque ele tá recebendo mensagem do tipo... Você vai deixar um cara racista na sua empresa? Ele fala, irmão... eu não vou comprar essa briga. Foda-se, tira o cara, ele vai arrumar um emprego daqui a 2 Porque dias. senão daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco sou eu. Mas é por isso que as empresas precisam ter, do nível mais alto, tô falando do C-level, diretores, conselhos de administração, já uma política para o que vai acontecer quando alguém for cancelado. E eu não tô falando ser, eu tô falando quando. Porque alguém vai ser cancelado. Vai ser, por isso que eu tô sendo imperfeito. Vai ser desde cancelado. então. O Big Brother, por exemplo, Madalene, por exemplo, vamos lá. O assédio. Pra mim, não é sobre assédio que os caras estão tirando. É sobre pressão no patrocinador. Então, ninguém tira a pessoa Não, porque... posso falar uma coisa? Eu tive que pedir demissão de um emprego por assédio.
Mais de 90% dos caras que eu vi lá tem relação com assediador. As empresas que estão tirando patrocínio, patrocinam um lugar que elas sabem que tem assédio. É por causa de imagem. Tem nada a ver com assédio aquilo. Sim, não é sobre assédio. Não, e até assim, porque se houvesse alguma preocupação com assédio em si, não tinha Big Brother. Começa daí. Porque aquilo ali, onde as pessoas são colocadas, é pra acontecer todo tipo de torpeza na relação interpessoal, Até né? porque o reality show não é uma realidade. Eu sempre deixo claro isso. O Big Brother, não é realidade. Não. Você pega pessoas, estressa elas pra elas fazerem merdas. Estressa elas, tá com o mundo de álcool em cima. É. Você acha que vai acontecer o quê? É. Se houvesse preocupação real de qualquer daquelas empresas com assédio, elas não patrocinariam o Big Brother. Pronto. Porque já tem um assédio moral acontecendo. Sim. Já tem um assédio muito grande. grande. E a chance de dar uma merda... Faz sentido isso. É uma coisa feita para Faz dar sentido. merda. Por isso que tem hipocrisia do publicitário. É. Porque fala assim, cara, eu vou botar o dinheiro no Big Brother que tá bombando. Irmãos, o Big Brother tá bombando porque botaram 2 caras com álcool no jogo da discórdia falando sobre racismo. E tu tá botando teu dinheiro nisso? E você acha que se der uma merda, você fala, gente, eu sou contra... Agora eu tiro o patrocínio. Ah, eu sou contra o que aconteceu. Eu falei, irmão, você viu a fagulha? Você botou dinheiro num cara com álcool fumando. Aí quando explode a cara deles, Sou fala, não, eu quero contra tirar. explosões. Sou contra explosões. Então, por exemplo, empresas que eu vi agora, várias que não patrocinam o Big Brother, assim, sou contra o assédio. Não faça esse tipo de campanha nunca. Eu sei que os lacradores falam, primeiro porque soa como hipocrisia. Fácil falar, óbvio que eu sou contra o assédio. Então, primeiro Também porque soa hipócrita Sim. pra quem tá de fora. Depois porque casos de assédio em empresas grandes são inevitáveis. Eles vão ter ocorrido. E alguns não vão ter sido bem resolvidos. Então, em vez de fazer propaganda, eu sou contra o assédio, faça uma política interna. Sim, porque é fácil o discurso, que é o famoso pra quem você tira o chapéu do Raul Gil. Ele não tira o chapéu pra violência doméstica. Caralho! Eu adoro! Gênio! Eu adoro! Ele não tira o chapéu. Parabéns aqui, ele é foda. Então aqui ele que não tira o chapéu. Tá aqui é o dado do Labella, ele não tira o chapéu pra violência doméstica. Você fala, irmão... Não, eu vejo muito. Essa história do etarismo que teve... Ah, das meninas chamando a outra de véia? Dos 40 anos. E aí eu vendo lá... Fiquei puto que eu tenho 39. Eu vendo lá os malucos dando apoio pra mulher, todos esquerdomachos que me chamam de véia todo dia. Pois é. Isso que eu achei muito interessante. Todos esquerdomachos que me chamam... E assim, tem um viés cognitivo que é o catastrofismo. Assim, são duas meninas babaca pra cacete. Sim, não sei eu o quê. sou idiota. Mas você não acha demais? Acho. Porque assim... Óbvio que eu acho Eu vi demais. a entrevista da mulher dizendo que ela ficou tocada, não sei o quê. Eu fiquei um pouco chocada, porque eu tenho a mesma idade que ela. Eu não ficaria... Cada um age de um jeito. Não, sim, mas assim, eu já cresci o suficiente, já tô Pra velha não o ficar suficiente. precisando da galera... Não, mas assim, eu não me importo com o que o adolescente também, diz. tô cagando. O adolescente, ele diga qualquer coisa. O adolescente, ele tá na idade de tentar se impor, Se pertencer... pertencer e contestar as pessoas mais velhas. Ele só consegue isso contestando o mais velho. Então, ela é inadequada aqui, esse aqui é o nosso espaço, esse aqui... Foda-se, vai ficar lá na faculdade pra não vai ter que conviver e fazer trabalho comigo ainda. Que é Quer outra se teoria dane, que eu cara. tenho. As pessoas, enquanto elas não estão no compliance, elas são no algoritmo. Então... O amadurecimento é quando você sai do algoritmo e vai pro compliance. As pessoas, elas estão no algoritmo. Todo mundo nasce dentro de um algoritmo. Piriri. Não, essas minas vão lá. É isso, Cara, algoritmo. você tem uma colega de classe. Você já tá zoando seu colega de classe. Cara, quem que zoa colega em público desse jeito? Burrice Em do 2023. cacete, entendeu? É. Além de, assim, não é só crueldade, é burrice, mas mina burra. Coitada, aí perderam a faculdade, perderam Sim. não sei o quê, perderam não sei o que lá. Cara, o ministro dos Direitos Humanos falou disso. É, mas eu vou fazer a piada que eu falo. Às vezes eu sinto falta do Bolsonaro no poder, vou te falar por quê. Porque quando o Bolsonaro... Tem que colocar... Eu já falei isso, tem que botar o Bolsonaro em alguns momentos. Carnaval, deixa o Bolsonaro governar pra ninguém falar. Você viu que a fantasia de índio... Não, é o Golden Shower do Bolsonaro. Aí deixa o cara fantasiar de índio. Então, o Bolsonaro ele tem que entrar em alguns momentos pra galera... Hã? É o trunfo. É o trunfo. Gente... vai ter Copa do Mundo, o Bolsonaro vai ser o presidente. A galera fala, que basta. Deixa o Neymar jogar bola. Ué, mas quem elegeu o Bolsonaro foi a lacração do Jean Willis na Câmara. Foi e vice-versa. Eu né? chamava, na época, jornalista, de dupla Jean e Jair. Eu falava, todo dia eu falava, é a dupla Jean e Jair, um vai virar presidente da República. Eu sempre falava isso. E o Jean só não vai virar porque saiu, senão viraria.
Não, eu acho capaz ainda tem chance, Tem cara. chance. Se os caras do cancelamento lá dos bolsominions apertarem demais o O negócio... Jean vira presidente. E esses caras da lacração, toda vez que eles apertam demais, por exemplo, Bolsonaro você ganha fala 20 do mil Bolsonaro, toda vez que vai alguém dar uma palestra numa escola de criança e fala assim, olha, eu sou não sei o que sexual, meu pronome é elo delo. Só ali, se tiver 300 crianças, você já tem no mínimo 3 mil votos pro Bolsonaro. Sim. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Se for escola de rico, não. Mas se for escola de pobre... Ah, sim. For escola de pobre, Sim. elo dele, por exemplo, as pessoas vêm pra mim, não, você é cis, qual é o seu pronome? Eu falo, não te dei abertura pra falar da minha sexualidade? Isso aqui não é uma reunião de trabalho? Ou você tá me contratando pra um serviço Ah, mas isso tá sexual? acontecendo. Ah, mas eu não falo. Você não desrespeito? Eu tenho que abrir minha sexualidade? Aconteceu com uma amiga minha. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Você é hétero? Você é bissexual? Ela falou, caralho, maluco. Eu não tenho que falar da minha sexualidade com pessoas do trabalho. Vai se ferrar. É minha mãe que tá por trás dessa entrevista? Criou isso tudo pra saber o que eu faço? Minha mãe tava com uma dúvida, armou esse Big Brother aqui. Um Big Brother empresarial. E aí, assim, cada vez que isso acontece com uma menina que vai fazer uma entrevista de emprego pra um estágio, pegou 3 ônibus, ouviu isso, você é homossexual, é hétero, ela contou pro pai dela. Sim. Mano, todos os amigos do pai dela vão votar no Bolsonaro. O cara compra arma. Não, o cara já compra a arma no dia seguinte. Faz... Que estão o quê? Não sei o que de sexo com a minha filha. É verdade. Eu sou chamado de isentão e eu fico tão feliz. A gente é da Kombi da Isentolândia. Puta, eu adoro isentão. Eu sou isentona também. Entre mongolão e idiotão, o isentão pra mim tá demais, cara. Puta, adoro. Ah, olha, eu prefiro isentona do que vagabunda. Eu também, prefiro isentão. Prefiro isentona. Isentão do que psicopata ou corrupto, sei lá. Eu sou isentão, sou isento. Eu acho que a gente tem essa Kombi dos isentões. Tem uma... E eu acho que a maioria das pessoas... Porque... E na verdade esse termo é errado, porque isentão é um cara que se isenta. Você fala assim, político, o cara fala, tô falando de surf. Não é que pra eles só existe o que tá no político, que é o líder da seita. Isso. Então, se você não se posicionou sobre o líder da seita dele... Você tá isento. Você tá isento, entendeu? Então é que nem os caras lá da seita do Reverendo Moon chegar pra você... Pô, o Reverendo Moon, ele é ou não descendente direto de Jesus? Eles falam, mano... Eu não sei. Não sei. Isentão. É isso. Você não se posiciona, você não sai de cima do muro. Aí você fala, mano, você quer que eu me posicione sobre uma coisa que, assim, não dá, cara. Exato. E esse muito muro... do negócio de vocês. E esse muro tem merda aqui e o outro lado tem espinho. Aí você fica assim, gente, eu não quero pisar na merda, né? Será que não dá pra, sei lá, a gente abrir um outro muro pra cá? Só que a galera acha assim, não, você não quer opinar. Muito pelo contrário, eu opino batendo nos dois, é muito pior pra mim. Pra mim também. Ontem eu tava conversando com um amigo sobre isso. A coragem tá muito mais aqui. Se a gente não tivesse batendo nos dois, você na comédia e eu no jornalismo, se a gente tivesse feito como muitos colegas fizeram, embarcado numa onda, a gente tava milionário. Estaria muito melhor. Não, estaria muito melhor. Não, assim, eu não tenho dúvida. Eu estaria muito melhor. A minha vida seria... Eu estaria muito melhor, com certeza. Bom, então... Pra deixar a gente melhor, compre o livro aqui. Cancelando o Cancelamento, tá aqui na descrição. Eu comprei, achei bem legal. E o lançamento do livro. Quando que vai ser? Lançamento do livro em São Paulo, 19 de abril. 19 de abril. Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, 7 da noite. Isso, agora você tá dando... Agora vai uma porrada de cara. Vai se fuder com o boné do MST lá te receber. Se for com boné do MST, é bom que é rico, aí já compra uns 20 livros de uma vez. Quem for com boné Os caras ficam putos, tem muita gente puta. Fala, galera do React. Um abraço a vocês. Mas só depois das 11 que eles ficam putos. Fica tranquilo. Tá. Então vai ser depois das 11 o lançamento. Isso, por isso que eu fiz de noite. Cancelando o Cancelamento. Deixa o like, importantíssimo. E comente alguma coisa aqui. Já estão comentando por que você é contra o que a gente falou. Valeu.